Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Graças a Deus. A unção de Deus sobre nós tem objetivo, tem propósito, não é à toa. Não é porque nos achamos melhores ou maiores ou mais sábios, né, ou mais importantes. Não, Deus não faz acepção de pessoas, não? Mas Ele quer o quê? Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Ele nos ungiu, diz aqui que o Senhor me ungiu. Esse é o ministério de Jesus. Aqui o profeta Isaías está profetizando Jesus, né? Como seria o ministério de Jesus. O Senhor, Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, quer dizer, ungiu a Jesus. E o que Jesus fez? Ele recebeu, né, no batismo, o Espírito em forma de pomba, mas ele não ficou com esse Espírito só para ele foi distribuir esse Espírito, com o que aconteceu lá em Pentecostes. Aí todos celebram assim, ele diz assim, antes, né, de acontecer a crucificação, ele falou assim, fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém é o que? É tempo de preparação, é tempo de buscar a Deus, de consagrar a Deus, dedicar os nossos esforços todos para Deus. Nós não fazemos favores para Deus, nós somos necessitados de Deus. Agora Deus nos premiou, Deus nos presenteou. Olha bem, isso não é pouca coisa. Ele falou assim, Ele veio dar a vida eterna, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veio dar para nós vida eterna. Os que têm Jesus têm a vida, os que não têm Jesus não têm a vida. Então, que o Senhor abra o nosso coração, o coração daqueles que estão ao alcance da nossa voz, para que conceba esta verdade. O que tem Jesus tem a vida, o que não tem Jesus não tem a vida. Porque por isso Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele trouxe Ele trouxe as palavras do céu para nós, dos propósitos de Deus para nós, propósito de Deus para a humanidade. E o que nós devemos fazer? Nós devemos nos amoldar a isso. É a constituição do reino de Deus. Se você for em qualquer país estrangeiro, tem lá uma constituição. Se você entrou ali, você está vinculado àquelas leis. Então nós estamos vinculados, você que crê, você está vinculado às normas de Deus, às regras de Deus, à constituição do reino de Deus. Não é porventura fazer o que seja mais do nosso querer. As pessoas têm muitos desejos, e os desejos nem sempre são lícitos, mas nós devemos buscar o regramento de Deus, as normas de Deus, e orando sempre, Senhor, traz o meu pensamento cativo à obediência do Senhor, que eu conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor. Muitos começam muito bem, mas o problema não é começar. A questão é se vai terminar bem, fazer de tudo para que isso aconteça. Nós queremos terminar bem, você que interessa e envida todos os esforços para terminar bem.
Agora, para que isso aconteça, nós não vamos fazer com a nossa força, nem com a nossa capacidade intelectual. Nós devemos contar com a ajuda do Espírito Santo, nos amoldar a Ele, deixar que Ele nos guie. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, em tudo na nossa vida, nós devemos passar pelo crivo do Espírito Santo. Falou assim: é isso, Espírito Santo? É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor aprova? Né? Enquanto os homens buscam proeminência, né? Muitos falam até em muitas riquezas, ficando rico com o reino de Deus, né? Mas afastam da simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho é que nós fomos ungidos. Você foi ungido, né? Pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é sensível. Nós temos que dar guarida a ele. Sempre, né? Ele é um cavalheiro, ele é educado. Então, se a gente persistir em erros, ele se retrai. Mas nós devemos sempre buscar a orientação, a direção do Espírito Santo. Ele diz assim: porque o Senhor me ungiu Jesus com o Espírito Santo. Quer dizer, com o Espírito Santo, você como Deus, né, e como homem Deus, né, você vai ser guiado em toda a verdade de Deus, e você vai ser ajudado, e você vai se esvaziar de si mesmo. A questão nossa é o seguinte, né, nós devemos nos policiar, sendo ungidos de Deus, para esvaziar-nos a nós mesmos, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós para guiar a nós. E para quê? Por que ele fez isso? Com um objetivo. Nós não podemos sair desse objetivo. Ele diz aqui: para pregar boas novas aos quebrantados. Que é isso? Boa notícia. A saída para a nossa vida, para a sua vida, pode ser o problema que for, pode ser a dificuldade que for, né? Você sempre vai ter uma palavra de boa notícia. Eu tenho boa notícia para você, né? Jesus tem boa notícia para nós. Não vou deixar vocês só. O Espírito, vou distribuir o Espírito a você. Rogarei ao Pai para que vos dê o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Agora, o que pode acontecer? O homem endurecer o seu coração e querer coisas somente de formas egoístas para si mesmo. Mas não é esse o propósito, porque Ele foi generoso para conosco, Ele foi dadivoso para conosco, Ele deu tudo para nós. Tudo que é do meu Pai é meu, né? E Jesus é o herdeiro, e nós somos co-herdeiros com Jesus. Então deu-nos a unção do Espírito. O Espírito está sobre nós e nos ungiu para um objetivo, né? Não é para a gente ficar guardando só numa caixinha para nós, num cofre para nós, e querer aí se colocar melhor do que os outros, né? Fazer altares, luzes para nós. Não, cada um tem um chamado, cada um tem um ministério a zelar, e nós não podemos fazer as coisas relaxadamente. E tudo que nós fizermos, a palavra diz: fazei como se fosse para o Senhor, né? Com sempre alegria, porque Deus Ele não aceita nada com murmuração, nada com reclamação. Eu tenho que fazer isso, mas está difícil. Não, assim não, Ele não recebe. Ele recebe se você se dar, né? Não é só doar, né? Não é só contribuir, é doar-se, né? Para a obra de Deus. A obra de Deus, ela tem que, né? O chamado de Deus, ela vai nos custar algo. Ela custa algo para nós, né? Primeiro para tornar como uma criança, né? Porque se não tornar como criança, não entra no céu.
Então, colocar-se submisso, recebendo sempre a palavra de Deus como novidade para nós, algo novo, e saber que esse algo novo tem sempre uma boa notícia para a nossa condição. Condição do homem é uma condição, vamos usar um termo bem impactante. A condição do homem é de miséria, né? Nós somos pobres, cegos e nus. Quando se nós falar que nós estamos muito bem, é preciso policiar, é preciso lembrar da igreja que fala: eu sou rica e abastada, eu não preciso de nada. E por que você diz que é rico e abastado? Você é pobre, cego e nu. Mas eu aconselho a vocês que adquiram de mim ouro refinado para enriquecer, vestes alvas para vestir e para tapar a sua nudez, e colírio para os seus olhos, para que você possa ver, ver claramente as coisas, ter olhos de águias, que caminho nós estamos percorrendo, que tipo de crentes nós dizemos que nós somos, que tipos de evangélico nós somos. Há uma diferença, a palavra diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então essa diferença há de se manifestar em nós. Agora, não podemos endurecer o coração, e ao invés de progredir espiritualmente, nós estamos regredindo. Nós regredimos quando nós paramos de buscar a Deus, paramos de corresponder à unção que Deus colocou sobre nós, ao propósito que Deus colocou sobre nós, o ID de Jesus, Esse ID não é só ir para a Espanha, para a Rússia, para a Índia, não, nós temos vizinhos, nós temos parentes, nós temos uma comunidade. Para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Essas boas novas tem cura para você, você não vai mendigar o pão, como diz a palavra: eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, até os seus filhos vão ser abençoados, vão ter provisão, Deus tem um chamado, e Deus tem um zelo por nós. Deus é provedor para nós. Nunca fique com receio de não ter provisão para a sua vida. Nunca tenha isso. Você tem o Senhor. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Se você não tiver Ele, você não tem nada. Pode estar abastado do jeito que for, mas vai faltar, Então, boas novas aos quebrantados. Outra tradução está aos pobres. Pobres é aquele que necessita dessa boa nova, Não está falando aqui que é questão de conta financeira, de patrimônio. Está falando um pobre aqui, aquele que necessita da graça de Deus. Na verdade, como Davi orou assim: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quem cuida de nós é o Senhor. O Senhor cuida de nós. Não fique aflito, preocupado, angustiado, e não vai aceitar propostas indecorosas, indecentes, propostas que te levam para um abismo. Depois você não tem saída ali, você vai ter que recorrer a Deus novamente, Então, pobre, eu sou necessitado de Deus. Então nunca podemos bater no peito e falar que nós somos os tais, Nós somos com Deus. Sem Deus nada feito, Quebrantados, enviou-me a curar quebrantados de coração, pessoas tristezas, angústias, com problemas, com dificuldades, com enfermidades, com doenças. Você vai levar a boa notícia do reino. Isso está sobre todos aqueles que professam essa fé. As pessoas não podem ficar tímidas. Fala que os tímidos não herdam o reino. Você foi chamado para herdar o reino. Você foi chamado para levar a boa notícia, para pregar, para fazer a diferença, para curar. Nós fomos chamados para curar.
né, e para sermos curados. Nós somos curados para curar, nós somos salvos também para salvar. Não podemos guardar isso numa caixa, num cofre, no nosso mundinho pequeno, só dentro da nossa casa. Não, Jesus ele não guardou para si. A questão é que muitos recebem, mas guardam para si, recebem revelações de Deus, mas guardam para si, sem saber que quanto mais nós distribuímos, mais Deus acrescenta a nós. Quanto mais revelação Deus te dá e você distribui, mais Ele vai acrescentar na sua vida. Então, e proclamar libertação aos cativos. Pessoas estão cativas, em nome de Jesus, os cativos sejam libertos. É para isso que Ele chamou nós, para isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para isso que Ele nos ungiu, e pôr em liberdade os algemados. Quer dizer, pessoas estão presas num tipo de vida que não corresponde ao padrão de Deus, estão presas num pecado, estão presas, né, em umas dificuldades, numa situação, né, tem situações de ira, de paixões, de cobiças, de avarezas, de invejas, né? Não podemos ficar preso nisso, mas Ele veio para libertar e dizer para nós: não precisa nada disso, porque eu sou o supridor de você. O que você está querendo segurar, correr atrás, né? A palavra diz diferente. A palavra diz que as bênçãos correm atrás de nós. Olha bem, o Espírito está sobre nós para quê? Né? Ele quer que nós venhamos a testemunhar de Deus, da bondade de Deus, do sacrifício de Jesus, de tudo que Jesus fez. Esta é a finalidade para a qual nós fomos chamados. E isso é tão forte, que Jesus disse o seguinte: aqueles que receberem a vocês, é a mim que eles recebem. Olha bem, né? Então nós precisamos ter, né, essa visão em nós, essa consciência em nós, né? Você não vai agir mais como um moleque, né? Você não vai agir mais como qualquer um nessa vida. Você tem um manto de Deus sobre a tua vida. Aquele que receber você vai receber Jesus, porque Jesus é a palavra. Você vai ter a palavra de Deus sobre a sua vida. Então tem essa diferença. E aí muitas vezes nem é palavra, é comportamento, até sem palavras, né? Sem palavras, a diferença de Deus se manifesta em você e toca vidas. Então os cativos, pessoas cativas, presas na mão do diabo, em transgressão, em dificuldade, em vícios, em murmurações. Isso prende as pessoas. A pessoa fica murmurando, ela não está levando boa notícia, ela não está declarando boa notícia para si, ela está indo contrário, está indo na contramão, está murmurando, está trazendo maldição, está trazendo problema para si. Então, e ele vai mais, e ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha bem, nós estamos no ano aceitável, que é o tempo da graça. Para os que estão vivos, a esperança de receber a salvação, de receber a Jesus, de receber a boa nova, de receber a graça de Deus sobre si, tempo da graça, né? Mas Isaías aqui, profetizando, ele vai agora do outro lado, e o dia da vingança do nosso Deus. Olha bem, né? Jesus, quando ele foi no templo e deram para ele um livro para ler, ele leu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me evangelizou, me chamou para evangelizar os povos. Olha o que ele leu no capítulo 4, verso 18 do livro de Lucas. O Espírito, então lhe deram o livro do profeta Isaías,
E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí Jesus leu o Isaías lá, né? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele não falou o dia da vingança do nosso Deus. Eu creio que na volta dele, ele estará no templo e ele vai continuar essa leitura. O dia da vingança do nosso Deus chegou. Qual que é o dia? Que vingança é essa? A todos que não deram crédito, a todos que não receberam a boa notícia, a palavra, fizeram pouco, não deram ouvidos, não creram, amaram mais a mentira do que a verdade, né? Seguiram ensinamentos de demônios, mas rejeitaram ao Senhor, rejeitaram a palavra. Muitos criticam a palavra, fala que é um livro obsoleto, né? Que precisa ser reescrito. Meu Deus, Deus não vai abrir mão da sua criação. Ele nos criou com propósitos, Ele nos criou com regras, Ele nos criou com objetivos. O objetivo é você que já encontrou a porta da graça, a porta estreita da graça, alertar a humanidade do dia da vingança do nosso Deus. Jesus veio como cordeiro. Então pegaram a ele e fizeram o que quiseram com ele: blasfemaram, cuspiram, bateram, torturaram, maltrataram, humilharam, resistiram a Jesus, né? Experimentaram a Jesus, mas não com o objetivo de receber dele a unção, receber dele a orientação, receber dele o ensinamento. Isso acontece desde que o mundo é mundo, e nesses tempos finais mais isto se avoluma, mais isto se cresce. Então ele veio como cordeiro, puseram a mão nele, mas na sua vinda ele virá como um leão. Quer dizer, ninguém vai pôr a mão. Rugindo o leão, quem não temerá? Já viu o leão quando ruge numa floresta, né? Nem o bicho fica ali, eles saem tudo correndo. Os macacos vão pulando de árvore em árvore, os passarinhos saem voando, né? Ninguém fica ali, né? Então ele vai dar o rugido do leão, porque ele é o leão da tribo de Judá, tem juízo, né? Aí muitos vão dizer, mas falei assim, eu não conheço vocês, você não tem parte comigo. E ele vai recolher os seus chamados, os seus escolhidos, como se ajunta o trigo, né? E separa o trigo do joio, os cabritos das ovelhas. Ele falou assim, esse é o meu reino, só entra nele quem é meu, quem creu na minha palavra, quem recebeu a minha palavra, quem obedeceu ao meu chamado, né? Ele vai dizer isso. E muitos até que estão dizendo que estão fazendo obra de Deus, eu vou dizer, eu não conheço vocês. Mas a gente profetizou, expulsou o demônio e tal, mas eu não conheço, né? Vocês não quiseram andar nos meus caminhos, vocês não deram crédito, vocês arvoraram na própria concupiscência do coração de vocês, nos próprios desejos do coração de vocês. Ele fala que é para trazer óleo de alegria, né? Com Jesus você há de ter alegria, sempre alegria, em tudo dando graças. Está na situação difícil, dá graças, dá graças, porque quando você dá graças, você, eu sei que o meu Redentor vive e que certamente se levantará sobre a terra. Eu estou na condição desfavorável, com problema, mas o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu pastor, né? E eu habito no esconderijo do Senhor. José tinha tudo para murmurar contra Deus, veio dificuldade, veio problemas, veio oposições contra ele. Todos os que decidirem viver piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguidos, serão maltratados, humilhados, mas não derrotados, que é Paulo, né? O preço que Paulo paga, né? Em naufrágio, em perigos, apedrejado, dado como morto, perseguido, preso, mas o homem está ali de pé, né? Ele está ali de pé. Tinha algo nele que ele lembrava das atrocidades de que ele jogava contra o reino de Deus, perseguia aos crentes, perseguia as pessoas, matava, torturava, falava mal, né? Ele lembrava, eu creio que ele lembrava de tudo isso, e ele falou assim: eu tenho que compensar essas coisas, né? E Jesus fala, quando chama ele, fala assim: vai lá, Ananias, fala com ele vai saber, ele está orando. Não, Senhor, esse homem veio aqui para perseguir nós, ele tem matado a nossa gente. Falei: não, vai lá, Ananias, vai lá, fala para ele que ele está orando, né? Ele está orando, e ele precisa saber o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Olha bem, sofrer pelo nome de Jesus. Mas Jesus não quer que nós soframos, Ele quer que a gente vá de bom termo em tudo, que nós nos alegramos, né? Não vamos temer diante de oposições, diante de perseguições, de ameaças, de injúrias, né? Porque Paulo já deixou os recursos, eles não tinham tantos recursos de entendimento como nós podemos ter hoje. Saber repreender o mal, né? Como orar. Nós temos mais recursos, porque o reino de Deus, o conhecimento de Deus, ele vai se avolumando na terra. Tanto é que a palavra diz que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, Então, glórias a Deus. Então nós devemos o quê? Zelar pelas coisas de Deus, zelar pelas obras, pela obra de Deus na terra, porque nós somos pedrinhas, né? Como Pedro, né? Tu és uma pedrinha, Pedro, né? Na edificação do edifício de Deus na terra, do reino de Deus na terra. É preciso zelo, é preciso olhar com amor, com paz, com alegria, com ações de graça, e não com murmurações, e não, né, com insatisfações, e não jogando um contra o outro, e não querendo, né? Tem gente que ora para que os outros saiam da presença, sai de Deus. Onde está isso, gente? Né? Ele falou assim: Corazim, né? Jerusalém, como eu queria juntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Nós devemos o que? Orar para os fracos, ter paciência, ter longanimidade, ter benignidade, mas agir com decência na obra de Deus, com decência, fazer tudo com decência. Não é questão de molecagem, não é questão de ter uma vida dupla. Lá no templo eu sou assim, mas lá fora eu sou assado. Não, nós somos e devemos reconhecer que nós somos inseparáveis de Cristo, inseparáveis. Ele ungiu esse óleo que Ele derramou sobre nós, esse vai nos acompanhar. Esteja você no monte, esteja no vale, Ele está ali. Esteja na sua casa, fechou as portas, Ele está ali, né? Ninguém vai fazer coisas com a porta fechada achando que está separado de Deus. Não, né? Está separado da unção que Deus deu. É como aquele que troca de roupa, né? Ele deixa lá, trocou, quer dizer, fica aí Espírito Santo, fica aí unção, depois eu pego você. Não, nós somos inseparáveis de Deus, e o reino de Deus, ele olha a questão de autoridade, ele exerce o seu governo por autoridades. Então nós vemos aqui
no livro de Judas: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que é isso? Ele está falando de autoridade. Por quê? Miguel é arcanjo, e arcanjo tem uma hierarquia inferior a querubim, porque o diabo é um querubim, está lá no livro de Isaías, de Ezequiel, querubim da guarda, querubim ungido, cheio de sabedoria. Então a patente do arcanjo Miguel não podia, sobrepor a autoridade sobre um querubim, porque a patente dele não perdeu, ele não caiu a patente, ele foi desnaturado, mas a patente ainda continua. Então o arcanjo Miguel não proferiu juízo infamante contra ele. O que ele disse? Tem uma autoridade maior do que a mim, do que a você, que o Senhor te repreenda. Agora, o que Jesus fez? Jesus conquistou para nós. Olha bem o que ele fez. Ele expôs a vergonha e horror, o diabo, a Satanás, na cruz para vergonha e horror eterno, e ele herdou um nome que é sobre todo nome. Olha bem, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E lá no livro de Efésios ele fala que ele subiu, está à direita de Deus Pai. Ele conquistou essa autoridade. Olha bem, ele conquistou essa autoridade. Ele pegou a autoridade dele e ele deu a quem? A igreja. Então o querubim ungido está debaixo da tua autoridade, está debaixo da autoridade da igreja. Por isso que ele nos fez por cabeça e não por cauda. Mas nós não devemos tratar essa maravilha sobre nós de forma de menosprezar estas coisas. Não, nós somos santos ao Senhor, nós somos ungidos ao Senhor, e Deus nos deu a autoridade de Jesus. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Você foi ungido para estas coisas, você foi chamado para Deus. Você não dá esta importância, você não é mais como qualquer um nessa terra. Você tem uma patente de Deus depositada sobre a tua vida. Não proceda de qualquer forma mais, porque você não é assim mais, Zaqueu procedeu de moleque, ele estava com vestes talares, porque era bem de situação e tal, mas para ver Jesus ele subiu na árvore, ele esqueceu as patentes dele, ele se diminuiu, Então, olha bem, você tem patente de Deus sobre a tua vida, meu irmão. As dificuldades, problemas que vêm contra a tua vida estão debaixo da autoridade de Deus, e Deus depositou essa autoridade para você redarguir o mal, repreender todo o mal sobre a sua vida. Não vamos ficar sem aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer, porque Ele nos deu armas para vencer. Ele venceu e com Ele nós vencemos. Não tem dificuldade para te derrubar, não tem situação difícil para te lançar fora. Você é de Deus, você é chamado de Deus, Agora, reconheça as autoridades também, porque Deus, Ele exerce o seu governo com autoridades nessa terra, para a glória de Deus, para a alegria nossa, porque tem galardões. É como aqueles que estão num curso
né? Nós entramos no curso primário, do primeiro passa para o segundo, do segundo para o terceiro, né? E aí por diante, até obter o diploma, né? Então, persiga esse diploma de Deus sobre a tua vida, a capacitação de Deus sobre a tua vida, até a hora que você chegar a um ponto do que você falar, Deus vai abonar e aquilo vai acontecer. Esse é o objetivo de Deus para nós, é nos elevarmos à estatura de varão perfeito, né? Para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Rememorando, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, né? Ungiu aos que creem, né? Para pregar boas novas, boas notícias. Você foi chamado para isso, né? Nós não fomos chamados para sermos egoístas, né? Para se juntar só no nosso mundinho. Não, Ele se deu a nós e nós também devemos nos dar em favor do reino de Deus. Por isso que Ele fala para amar as pessoas, amar, né? Ame o próximo, né? Como a ti mesmo. Amém? Graças a Deus. As pessoas têm um problema, né? Fica juntando, né? Até quando chega em dinheiro, eles têm que ter uma caixinha para eles colocar o dinheiro. Então, não pegue as bênçãos de Deus e coloque numa caixinha, né? Porque tem muito mais para você, tem muito mais para nós. Ele é provedor, tem esposo para as casadoiras, né? Como diz a palavra, tem noivos para as que estão para casar. Não fique correndo atrás de qualquer um, não faça isso. Ore, peça a direção de Deus e Deus vai trazer para você. Não fique mendigando colocação de trabalho, né? O teu nome, se estiver por baixo, o teu currículo estiver por baixo, Deus vai lá, tira e põe por cima, para a glória de Deus. Ele te tira do fim da fila e te coloca no primeiro, meu irmão. É assim que Ele faz. Essa é a boa notícia do reino para nós, para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe. Venha para Jesus, entre no ano aceitável do Senhor, para a glória de Deus, para a felicidade sua, em nome de Jesus, cumprindo o ID de Jesus, em nome de